Olá pessoal, nesse vídeo nós daremos continuidade ao tema Sistemas de Arquivos da disciplina Sistemas Operacionais e nessa aula nós teremos como foco discussão a respeito da implementação do sistema de arquivos. Vamos lá. Temos que lembrar que com relação à implementação existem também duas visões, a visão do usuário e do implementador ou desenvolvedor. Com relação à visão do usuário, algumas perguntas que surgem é como arquivos são nomeados, que operações são permitidas sobre os arquivos e como o diretório é implementado. São algumas questões que o usuário tem acesso e com base nessas respostas ele vai ter condições de utilizar o sistema. Com relação à visão do implementador do desenvolvedor, nós temos que responder outras perguntas. Por exemplo, como arquivos e diretórios são armazenados? Qual é esse sistema de arquivos? Qual é esse tipo de formatação? Como o espaço em disco é gerenciado? Como tornar o sistema eficiente e confiável a partir do sistema de armazenamento, que é o sistema de arquivos? Vamos ver como responder e algumas possibilidades de resposta para essas perguntas na aula de hoje. Com relação à estrutura de armazenamento, existem diversos sistemas de arquivos. Vocês vão ver nesses próximos slides alguns conjuntos de letras. Quando nós temos FS no final, é de File System, de sistema de arquivos. O primeiro sistema, o TMPFS, é um sistema de arquivos temporário, criado em memória volátil, tem um conteúdo apagado quando o sistema é reinicializado ou cai. O OBJFS é um sistema de arquivos virtual, que é uma interface do kernel, um sistema de arquivos, que fornece aos depuradores acesso a símbolos do kernel. O CTFS é um sistema virtual de arquivos que mantém informações de contrato para gerenciar os processos que são iniciados e como a execução deles deve ocorrer. O PROC-FS é um sistema de arquivos virtual que apresenta informações sobre os processos, como um sistema de arquivo, no modo do sistema de arquivos. E o UFS e o ZFS são sistemas de arquivos de uso geral. Existem dois tipos de sistemas de arquivo, o sistema de disco e o sistema de arquivo em rede. O sistema em disco funciona em uma unidade de armazenamento ou em mais de uma unidade, dependendo da implementação de RAID ou de outros tipos de montagem. E o sistema de arquivo em rede é feito em outro computador da rede. O NTFS é um sistema de arquivos de disco que utiliza a estrutura de árvore B+, e que foi desenhada para minimizar a fragmentação. Nós vamos ver como ele funciona. O NTFS permite nomes alternativos, cota de armazenamento, ponto de montagem, ponto de junção, ligação entre arquivos e diversos outros gerenciamentos que são importantes, assim como criptografia para proteção dos dados. O sistema de arquivos de disco, o EXT Linux Extended File System, conhecido como EXT2, desenvolvido em 93, esse arquivo pode gerenciar no máximo 4 TB. Em 2001 foi desenvolvido o EXT3 com journaling, veremos que é isso também. E em 2006 surgiu o EXT4, aumentando o tamanho máximo do disco para 1 exabyte. Os EXT2, 3 e 4 separam explicitamente as propriedades do arquivo, o inode, do dado. E o inode nós já vimos essa palavra aparecer na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos explicar como ele funciona. O EXT3 possui algumas características: definição padrão dos atributos de um arquivo, definição padrão do grupo de usuário a um diretório, definição do tamanho da unidade básica de informação quando se cria um arquivo e a checagem da integridade do sistema de arquivos em alguns momentos. Com relação à estrutura do sistema de arquivos ainda, da mesma forma que um arquivo ele deve ser aberto antes de ser usado, um sistema de arquivo deve ser montado antes que ele possa ficar disponível para os processos do sistema. Então, a estrutura de diretórios ela tem que ser construída e pode ser construída em vários volumes, que devem ser montados para torná-los disponíveis dentro do espaço de nome do sistema de arquivos. Essa montagem é realizada durante o processo de inicialização para o sistema que já está pré-definido, ou pode ser montado através da inserção de um
um dispositivo USB e assim a montagem por parte do sistema operacional para que os arquivos dentro dele possam ser manipulados. O procedimento de montagem é simples, o sistema recebe o nome do dispositivo e o ponto de montagem, a locação dentro da estrutura e onde o sistema deve ser anexado. Se o sistema operacional conhece o sistema de arquivos, então ele pode realizar essa montagem. O layout do sistema de arquivos, como é a construção desse sistema. Os arquivos são armazenados em disco, que podem ser divididos em uma ou mais partições e podem ter sistemas de arquivos diferentes. Então esse é um ponto importante. O mesmo disco pode ter várias partições e cada partição pode ter um sistema de arquivos diferente. O setor 0 do disco é o Master Boot Record. Ele é usado para iniciar o computador. Nessa região, nesse setor onde fica alocada a tabela de partição, o endereço inicial e final de cada partição. E durante o boot, a BIOS lê e executa esse MBR. Com relação ao MBR, o programa na MBR localiza a partição ativa e lê seu primeiro bloco, que é o boot, e o executa. Toda partição possui um bloco de boot e o programa no bloco de boot carrega o SO daquela partição. Então aqui nós temos a MBR, a tabela de partições e aqui as partições. Olhando com mais detalhes uma dessas partições, nós temos o bloco de boot, o superbloco, o bloco de gerenciamento de espaço livre, o registro dos inodes, o diretório raiz e os arquivos e diretórios do sistema. E esse aqui é um disco em sua completude, tá? Um disco completo, iniciado pelo MBR, tabela de partições, a tabela de partições e suas partições. Aqui mais uma vez o layout do sistema, então nós podemos ter diversos sistemas de arquivos dentro das partições. Então aqui dentro de um disco eu tenho o bootloader, o grub, aqui a tabela de partições, aqui uma seção de boot, essa partição tem o Windows instalado, que possui um sistema de arquivos, aqui tem o Linux, que possui outro sistema. Aqui também eu tenho o MBR, aqui o bootloader, a tabela de partições, o número mágico, aqui conteúdo de cada uma das partições. Mais um exemplo aqui para que fique bem claro. Eu tenho a rotina master de boot, as minhas entradas e a identificação. Aqui a tabela de partições, então tem a assinatura do boot, onde ele inicia, o setor que inicia, o cilindro, onde finaliza cada um dos itens, número de setores depois da partição e número de setores na partição. Então todo esse controle para que possa ser acessada a informação correta. Então tem a tabela de partições que aponta para uma seção de boot para os dados que são relativos à partição primária. Eu tenho ainda uma outra entrada na tabela que aponta para uma outra seção, sendo que elas podem ser partições físicas ou lógicas. Mais um exemplo do MBR. Então eu tenho todo esse código onde uma parte dele representa a tabela de partições e existem diversos códigos para definir se a minha partição, por exemplo, nós vamos ver algumas delas, se ela é FAT12, FAT16, NTFS, FAT32, se é uma área de swap do Linux e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos os campos e os valores para cada um deles. Faremos agora uma breve comparação entre o MBR e o GPT. O MBR é mais antigo, ele é limitado a 2 TB e uma partição limitada a 2 TB e limitada a 4 partições. O GPT ele pode possuir qualquer tamanho, com um número ilimitado de partições, e o Windows suporta boot utilizando o GPT somente em UEFI, em versões de 64 bits. Aqui um exemplo do GPT, de quais são as informações relacionadas a ele, e o mapa de memória da MBR, né, dessa região.
realizando uma comparação entre uma inicialização utilizando somente a BIOS, mais antiga, processo de boot, e o processo do UEFI. Nós temos a inicialização da BIOS, a leitura, o carregamento do MBR, a partir daí execução do bootloader com o carregamento do kernel e o sistema operacional. No sistema UEFI, nós temos um carregamento do kernel seguro aqui dentro desse bootloader, e aí passa-se o comando para o kernel que carrega o sistema operacional, a visualização que o usuário utilizará. Bom, a partir de agora falaremos um pouco a respeito da proteção no sistema de arquivos. Quando as informações são armazenadas no sistema, nós queremos sempre mantê-las protegidas contra danos físicos e contra acesso indevido. Os danos físicos estão relacionados à confiabilidade e o acesso indevido com relação à proteção, porque eu não quero que pessoas sem permissão leiam informações que são confidenciais. Existem vários tipos de acesso ao sistema de arquivos e o sistema de proteção controla esses acessos. Esses tipos de acesso podem ser leitura, gravação, execução, acréscimo, exclusão e listagem do nome dos atributos do arquivo, as propriedades do arquivo. Para o controle de acesso ao sistema de arquivos, a abordagem mais comum é tornar o acesso dependente da identidade do usuário. Então, o usuário tem permissão ou não de acessar alguns arquivos diretórios. Diferentes usuários podem precisar de diferentes tipos de acesso e podem possuir diferentes tipos de acesso a um arquivo ou diretório. O esquema mais geral para a implementação desse acesso é o Access Control List, ACL, que especifica os nomes de usuários e os tipos de acesso permitido a cada um deles. O principal problema dessas listas é que elas são muito grandes. Se quisermos permitir que todos os usuários leiam o arquivo, teremos que listar todos os usuários com acesso de leitura. E essa técnica, então, tem duas consequências que são indesejáveis. A construção desse tipo de lista pode ser uma tarefa tediosa, pouco compensadora, e principalmente se nós não conhecermos de antemão a lista de usuários no sistema. E a entrada do diretório, que antes tinha tamanho fixo, agora pode ser qualquer tamanho, porque ela vai estar diretamente ligada a essa lista de usuários. Esses problemas de uma lista de controle de acesso podem ser resolvidos com o uso de uma versão condensada dessa lista, que é o que nós encontramos no sistema operacional Linux. Quem já tem costume de usar o Linux já fez uso certamente dessa lista de controle de acesso. Para condensar o tamanho dessa lista, muitos sistemas reconhecem 3 classificações de usuário. O proprietário é quem criou o arquivo, o grupo é um conjunto de usuários que compartilham o arquivo e o universo são todos os outros usuários. E essa lista fica desse modo. Nós temos então os níveis de permissão para o proprietário, para o grupo e para os outros, onde eu tenho R, W e X, que significa permissão de leitura, de escrita e de execução. Dependendo dos valores que eu atribuo a R, W e X, sendo 0 quando eu não forneço permissão e 1 quando eu forneço permissão, então o meu arquivo ele já tem todos os critérios de proteção estabelecidos aqui. Com relação ao sistema de arquivos, falaremos agora a respeito do layout para cada um dos principais sistemas. O layout do sistema de arquivos, como foi mostrado, ele possui essa estrutura. Nós falamos brevemente a respeito do bloco de boot. O sistema de arquivos, o superbloco, contém os parâmetros-chave, como o tamanho e número de blocos, ID, é o identificador do sistema de arquivos. Esse identificador é conhecido como número mágico, nós vimos em alguns slides anteriores, além de alguns outros campos. Durante o boot, esse superbloco é lido para a memória ou quando o sistema de arquivos é manipulado pela primeira vez, para manter o controle desses parâmetros.
Nós temos também o gerenciamento de blocos livres, então, que pode ser feito através de um mapa de bits ou da lista de ponteiros. Então, esse controle é feito em uma região dentro da nossa partição. Nós temos também a estrutura de dados de arquivos no Linux, representada pelos inodes, que significa index node. Existe um inode por arquivo com informações e localização do arquivo. Essa estrutura é utilizada no Unix e no Linux. Nós temos também o diretório raiz, que contém o topo da árvore do sistema de arquivos. E nós temos os arquivos de diretórios que fazem parte da partição. Aqui um exemplo das partições que podem ser escolhidas, né? Aqui uma instalação de um sistema Mac OS. Então eu tenho as partições escolhidas, lembrando que eu tenho aqui o Journaling, eu tenho FAT, aqui tenho o Windows NT, o NTFS. Aqui é uma figura de uma instalação de um sistema Linux, então eu tenho ext4, ext3, 2, JFS, XFS, FAT1632, são alguns sistemas de arquivo. Nós falamos em slides anteriores a respeito dessa implementação por journaling e é importante considerarmos alguns pontos relacionados a essa implementação, porque ela está diretamente ligada ao processo de remoção de arquivos. Então, qual seria um processo para remover um arquivo? A remoção de arquivo ela constitui na remoção do arquivo do seu diretório, na liberação do inode para um conjunto de inodes livres. Então eu tenho um limite de arquivos a serem controlados e a devolução dos blocos livres do disco. Então esse seria um processo de remoção de um arquivo no Unix. Só que surgem algumas perguntas. E se o sistema parar ao final da primeira etapa? Eu removi o arquivo do seu diretório, o arquivo foi removido, o sistema parou. Vai existir um inode apontando para aquela posição, os blocos não foram devolvidos. Então, são endereços que não podem ser utilizados. Ocorreria um problema grave aqui. Vamos imaginar também que ao final da segunda etapa, então, ocorre uma parada no sistema. Houve a remoção do arquivo, seu diretório, a liberação do inode, mas não ocorreu a devolução dos blocos livres no disco, para aquela região de gerenciamento de espaço livre, para que eles possam ser novamente alocados. Então eu teria vários blocos perdidos dentro do meu disco, perdendo assim espaço no disco. E aí vem então a implementação dessa técnica journaling, que tem como objetivo criar robustez diante dessas falhas. Então ela mantém um log, um journal, e ela controla as informações do que o sistema de arquivos vai fazer antes que ele efetivamente faça. Então o que o journaling faz é criar checkpoints. Caso o sistema falhe antes de terminar a execução do trabalho, ele consegue finalizar o trabalho após a inicialização. Quais são os sistemas de arquivos que possuem journaling? Windows com NTFS e o Linux a partir do ext3. Como é o funcionamento do journaling? Bom, conforme o exemplo que foi apresentado, uma entrada no log com as 3 operações a serem realizadas: remoção da entrada do diretório, liberação dos inodes e dos blocos, aquele exemplo de 3 partes que nós mostramos há alguns slides. O procedimento é: ele grava o log no disco, lê de volta para a memória para verificar sua integridade. Só então as operações têm início. Quando uma operação é concluída, sua entrada no log é marcada. Os logs são excluídos periodicamente ou quando cheios, então existe sempre um registro das operações que estão sendo realizadas. Por isso, em um erro ou uma reinicialização do sistema, o sistema consegue se recuperar. Sistemas de arquivo que utilizam journaling devem organizar suas estruturas de dados e operações no log de forma que todos sejam idempotentes.
Isto é, as ações devem ser repetidas sempre que necessário, sem causarem dano. Então, o journaling ele não causa esse excesso no sistema, mas ele traz um nível de segurança que é importante. Um exemplo, eu desejo incluir novos blocos ao final da lista de blocos livres, e não sei se eles já foram incluídos, porque os blocos podem já estar lá. Então, eu devo antes pesquisar se já não estão lá e, caso negativo, eu os incluo. Caso eles já estejam incluídos, eu não realizo atividade nenhuma. Então, é uma verificação. E com relação à implementação dos arquivos no disco, como eles são alocados no disco? Existem diferentes técnicas aplicadas por diferentes sistemas operacionais. A alocação pode ser contínua, com lista encadeada, uma alocação com lista encadeada utilizando uma tabela na memória, que é a FAT, ou utilizando inodes, que nós acabamos de ver como eles funcionam. Implementando com alocação contínua. A alocação contínua é a técnica mais simples, ela armazena arquivos de forma contínua no disco. Então, coloquei o arquivo A, próximo arquivo B, ele ocupa o espaço, arquivo C, e assim ele vai completando todos os espaços de modo sequencial. Vantagens da alocação contínua ou contígua. Ela é simples de implementar, eu só preciso saber o endereço do primeiro bloco e o número de blocos que ele ocupa, para saber qual é a próxima posição livre. Ele tem um alto desempenho na leitura e utiliza um seek, uma busca para o primeiro bloco e segue a leitura sequencial a partir daí. Então eu tenho aqui primeiro arquivo count, começou no 0, utilizou 2 blocos. Depois eu tenho tr, que começou na posição 14, utilizou 3 blocos. Depois eu tenho mail, que começou na posição 19 e utilizou 6 blocos. Eu tenho list, posição 28 e utilizou 4 blocos. Eu tenho f, posição 6 e utilizou 2 blocos. Desvantagens da alocação contínua. Ao longo do tempo, o disco se torna fragmentado. Por que fragmentado? Porque alguns arquivos são excluídos e são excluídos do meio desse processo sequencial. E como a compactação tem um alto custo, ocorre essa fragmentação dentro da sequência de leitura do disco. É necessário um reuso do espaço, então uma atualização da lista de espaços livres, só que problemas com a fragmentação no bloco, o tamanho de cada um dos blocos faz com que a alocação dos espaços não seja a melhor possível, causando assim alguns problemas. Então, nós temos aqui alguns problemas. Naquele exemplo inicial, foram removidos os arquivos D e F, e ao serem removidos, eles surgem aqui alguns espaços vazios, blocos livres. Se eu tiver um novo arquivo a ser inserido que utilize 4 blocos, ele vai usar esses 4 blocos e vai deixar um bloco livre aqui. Ou poderia usar 4 blocos aqui, deixando 2 blocos livres. Se eu tenho um arquivo que ocupar 7 blocos, né, que vem a ocupar 7 blocos, ele não cabe em nenhum desses 2 espaços, mas ele pode ser separado de modo a ocupar essas 2 posições. Então, são abordagens que vão diretamente influenciar na leitura dos arquivos, na organização e nas buscas futuras. Falando agora com relação à alocação com lista encadeada. Nós vimos alocação contínua, vantagens e desvantagens. Agora, alocação com lista encadeada. Cada arquivo é uma lista ligada de blocos do disco. Então, eu tenho o arquivo A, eu tenho o bloco 4 ligado ao bloco 7, ligado ao bloco 2. E aí eu tenho aqui o meu ponteiro para o próximo bloco e as minhas informações do arquivo. A primeira palavra é o endereço do bloco seguinte e o restante do bloco é destinado aos dados. O arquivo B é o bloco 6, depois o bloco 3, 11, 14 e assim por diante. Vantagens. Basta que a entrada no diretório armazene o endereço no disco do primeiro bloco. Eu armazenei o endereço do primeiro bloco, armazenei o endereço do primeiro bloco
Bloco 9. Bloco 9, começa a leitura do bloco 9, ele aponta para o bloco 16, realiza a leitura do bloco 16, aponta para o bloco 1, realiza a leitura do bloco 1, ele aponta para o bloco 10, realiza a leitura do bloco 10 e ele aponta para o bloco 25, onde eu tenho aqui o finalizador do meu arquivo. Então eu sei que aqui eu cheguei no final. Eu não perco espaço com fragmentação externa, somente o último bloco, né? Eu posso perder. E as desvantagens são que o acesso aos arquivos é feito sequencialmente, né? O acesso aleatório é lento e é necessário armazenar o ponteiro sempre para o próximo bloco. Então, dentro daquele espaço de memória que eu tenho um pouco menos de espaço para dados úteis, porque uma parte deles vai ser ocupada pelo ponteiro. Agora, a alocação com lista encadeada utilizando uma tabela na memória, a famosa FAT. O ponteiro não é mais colocado na minha célula, ele agora é colocado em uma tabela na memória em vez de ser colocado no bloco. Então, File Allocation Table usa esse mecanismo. O bloco inteiro está disponível para os dados, pois agora ele não armazena mais o ponteiro. E toda a cadeia de um arquivo está na memória, o que torna o acesso aleatório mais rápido. O diretório armazena o endereço do bloco inicial e o restante carregado posteriormente. Então eu tenho aqui a minha entrada no diretório, o nome, o bloco inicial. Eu leio o bloco 217 e aí ele vai para o 618, do 618 para o 339 e assim ele finaliza. Aqui mais um exemplo. Para o arquivo A inicia aqui, então eu tenho na minha memória física bloco 4. O bloco 4 é lido e depois disso ele vai para o bloco 7. Do bloco 7 para o bloco 2, do 2 para o 10, do 10 para o 12 e no 12 ele finaliza. A mesma coisa para o arquivo B. Inicia no 6, do 6 para o 3, do 3 para o 11, do 11 para o 14 e no 14 é o final do arquivo. Sistemas que utilizam lista encadeada com uma tabela na memória. O MS-DOS e o Windows 9X, né, algumas versões do Windows utilizam esse modo de alocação. O Windows NT 2000 XP já tem disponibilidade do NTFS. Algumas desvantagens dessa lista encadeada. A FAT. Toda a tabela deve estar na memória e isso ocupa muito espaço. Exemplo, se eu tenho um disco de 200 GB com blocos de 1K, a tabela precisa de 200 milhões de entradas, cada uma com 4 bytes, o que equivale a 800 MB de memória consumido. Então, 800 MB de memória somente para o armazenamento da tabela para esse controle. A implementação de arquivos usando inodes. Os inodes são utilizados nos sistemas operacionais de Unix e Linux. Cada arquivo possui uma estrutura chamada inode, que contém atributos e endereços no disco relacionados aos blocos do arquivo. E a partir do inode de um arquivo eu consigo encontrar todos os blocos desse arquivo. Quais são as vantagens de utilizar o inode? O inode só é carregado na memória quando o arquivo é aberto. Caso ele não seja aberto, então eu não tenho aquela necessidade, como no FAT, de carregar todos os arquivos e assim utilizar muito a minha memória. Eu só vou carregar aqueles que estiverem abertos. O espaço de memória ocupado pelos inodes é proporcional ao número de arquivos que podem ser abertos ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer. Nós temos aqui uma estrutura do inode com o tipo de arquivo, as permissões, o identificador, tempo de acesso, tempo de modificação, de deleção, contador de links, as flags, né? E segue a estrutura, geração de números, tamanho da fragmentação, a identificação do usuário, identificação do grupo. E aqui a lista dos inodes que ficam, né, dentro daquela partição, como já foi mostrado.
Então, inode 0, inode 1, inode 2 e toda essa listagem. Bom, é interessante pensar que se cada inode ocupa n bytes, é possível que se tenha o tamanho máximo de k arquivos abertos. Então, o número de memória ocupada é k vezes n bytes, e isso pode ser controlado. Algumas desvantagens. Cada inode tem espaço para um número fixo de endereços de disco, e o tamanho do arquivo pode aumentar além desse limite. Então, eu posso ter necessidade de outros endereços, né, outros endereços relacionados à fragmentação desse arquivo, e o inode ele tem uma limitação. Uma solução é reservar o último inode para blocos com mais espaços livres, para que eu possa ter esse controle. Então pode-se ter até 2 ou mais desses blocos contendo endereços de disco, ou mesmo outros blocos apontando para outros blocos de endereços. Então eu tenho aqui o meu inode, o endereço do bloco 0, endereço do bloco 1, bloco 6 e até o bloco 7, endereço para blocos de ponteiros. Então eu tenho outros blocos a partir daqui apontando para mais ponteiros, então que se relacionam a endereços de memória. Então eu posso ter uma expansão desses meus inodes. Então, aqui o inode, o modo, os proprietários, os registros de tempo, o tamanho do bloco, meu contador, os blocos diretos. Então, eu tenho registro dos blocos que fazem parte desse arquivo. Um bloco indireto seria, eu tenho aqui um ponteiro para um bloco que aponta para os meus outros segmentos, para as minhas outras partições, fragmentos do arquivo. Eu tenho um duplamente indireto. Eu tenho um ponteiro para um bloco que possui ponteiros para blocos onde estão os ponteiros para os meus dados. Ele pode ser triplamente indireto e assim sucessivamente. Um exemplo que nós temos aqui o diretório raiz. A partir do diretório raiz eu quero encontrar esse caminho, raiz user ast mbox. Então, no diretório raiz, procurando por user, eu verifico que o inode de user é 6. Então, eu carrego esse inode. O inode 6, então, carreguei o inode. Ele diz que esse arquivo está no bloco 132, essas informações. Então, eu carrego o bloco 132. Como ele é um diretório, ele tem o nome dos arquivos, o ponteiro para cada um dos arquivos. Na verdade, o número do inode, cada um dos arquivos que ele contém. Depois de user, eu quero AST, então AST é o inode 26. Carrego o inode 26, diz que o meu bloco 406 tem as informações. Carrego o bloco 406, ele diz que o meu mbox é o inode 60. Então, carregando o inode 60, eu tenho todas as informações a respeito desse caminho. Um outro exemplo, user and texto.txt. Então, eu tenho aqui o diretório raiz, busco user, ele diz que o user é o inode 6. Carrego o inode 6. O inode 6 é representado pelo bloco 132, que tem o conteúdo desse subdiretório. Carrego o bloco 132, procuro por end, aqui ele diz que é o inode 26, então eu carrego o inode 26. Carreguei o inode 26, aqui está representado que é o bloco 406, então o bloco 406 é carregado. Bloco 406 carregado, o arquivo texto.txt é representado pelo inode 72. O inode 72 é carregado. O inode 72 diz que esse arquivo texto é o bloco 503. Ao carregar o bloco 503, eu tenho o arquivo texto.txt. Bom, agora nós vamos falar do gerenciamento de blocos livres dentro do sistema de arquivos. O primeiro modo de realizar esse gerenciamento é através de uma lista ligada de blocos de disco. Então, como ele é implementado? Um ponteiro para o primeiro bloco livre é mantido em um local específico do disco em cache, em memória. Esse primeiro bloco contém o endereço do segundo e assim por diante. Então, o primeiro bloco livre é o 2, que mantém um ponteiro para o 3,
para o 4, para o 5, 8, 9 e assim por diante. Qual o problema dessa lista ligada? Pouco eficiente caso seja necessário varrer a lista. Eu preciso encontrar 3 blocos que sejam consecutivos. Então eu preciso começar a varrer a lista de modo que eu encontre 3 blocos que são consecutivos para inserir um arquivo ali que ocupa somente 3 blocos. Uma outra alternativa é uma lista ligada de blocos de disco. Então eu armazeno no primeiro bloco o endereço de n-1 blocos livres e guardo o ponteiro do próximo bloco de endereço na última posição. Então aqui eu guardei n blocos livres. No última posição eu guardo o ponteiro para a próxima lista de blocos. E assim eu tenho aqui a representação de alguns blocos livres. O problema é que essa representação também não é sequencial. Com relação a esse gerenciamento, somente um bloco de ponteiros na memória principal, então eu diminuo o consumo de memória. Quando o arquivo é criado, os blocos livres são retirados e quando o bloco se esgota, um novo bloco é lido do disco. E quando o arquivo é apagado, os blocos são liberados e adicionados ao bloco de ponteiros da memória. Quando o bloco está completo, ele é escrito no disco. Então eu vou completando esses blocos e completando essa tabela, né, e utilizando aqueles que estão em memória. Tem algumas vantagens, uma delas é que ela requer menos espaço se o disco está quase cheio, porque ela armazena apenas um bloco de ponteiros na memória, o restante está em disco. As desvantagens: se o disco está vazio, ela requer muito mais espaço, porque os seus blocos de ponteiros, eu terei muitos blocos de ponteiros porque o disco está vazio. E ela também dificulta a alocação contígua, porque dentro dos meus blocos de ponteiros eu não tenho necessariamente os ponteiros em ordem para que eu possa realizar essa alocação contígua. Uma outra alternativa é o mapa de bits, dependendo do tamanho do disco, porque quanto maior o disco, maior vai ser o mapa de bits. Um disco com n blocos requer um mapa com n bits, sendo um bit para cada bloco. Nós vamos ver como funciona. O mapa ele deve ser mantido na memória principal. Uma vantagem é que ele facilita a alocação contígua, porque ele mostra onde estão as posições próximas. A desvantagem é que ele fica muito lento quando o disco está cheio, pois é necessário varrer todo o mapa, e a varredura do mapa tem como objetivo a busca por espaços vazios. Se o disco está cheio, vai demorar mais tempo a realização dessa varredura. Então, esse bloco de mapa de bits, exatamente esse que está aqui representado. Então, eu tenho minha partição, setor de boot, o grupo 0, bloco 0, aqui o setor não usado, aí eu tenho o meu superbloco, os descritores do grupo, o mapa de bits, o mapa de bits do inode, a tabela de inode e os meus blocos de dados. Com relação à recuperação de dados, também informação importante. Qualquer que seja a causa da corrupção, o sistema de arquivos deve primeiro detectar o problema e então corrigir. Nós vimos que a questão de usar o journaling é importante para tentar evitar esse erro, a criação de falhas no sistema de arquivos. Bom, para recuperação de dados, é importante que arquivos estejam estruturados com o log, por isso foi apresentada a questão do journaling. São os algoritmos aplicados atualmente com sucesso e tem como objetivo resolver esse problema de consistência dos dados. Uma informação adicional, nós falamos no início que os sistemas de arquivos podem ser sistemas de rede também. Então, os sistemas de arquivo em rede eles são comuns também, são chamados de NFS. Normalmente são integrados à estrutura geral de diretórios e à interface do sistema cliente. E o NFS é um bom exemplo de sistema de arquivos em rede cliente-servidor, que é muito usado e bem implementado. Então, eu tenho uma camada de chamada de sistema, uma camada de sistema de arquivos virtual,
onde eu tenho aqui o sistema local e aqui o sistema cliente. Aqui eu tenho no servidor um stub, né, para comunicação RPC, Remote Procedure Call, onde eu tenho o armazenamento local e o armazenamento também no meu, desse lado servidor e esse lado cliente. Bom, pessoal, esse é o conteúdo relacionado ao tema de hoje. Ele está disponível no capítulo 4 do Tannenbaum, no capítulo 12 e 13 do Deitel. São livros que fazem parte da bibliografia da disciplina. Vocês podem acessar através da biblioteca virtual. Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. Até mais. Um abraço.